Meus irmãos, um dia eu vou descobrir onde Sidneia tira essas mensagens. Um dia eu vou descobrir ou ela vai me revelar. Eu não conto para ninguém não, Sidneia. Onde ela tira essas mensagens? Como diz um amigo meu, ela deve ter um acervo grande desse negócio. Amados, eu prometo que eu não vou demorar, mas eu queria trazer uma palavra para nós nessa manhã, não somente para os pais. Uma palavra simples, singela, mas penso que seja bênção para nossas vidas nessa manhã, porque afinal de contas, todos nós aqui nesta manhã somos filhos de um Pai Celestial. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Mateus 3, 13 a 17. Enquanto os irmãos estão abrindo o texto, eu vou fazer novamente à noite, mas eu quero, de maneira agora rápida, agradecer a Deus pelo dia de ontem e louvar a Deus por cada irmão que esteve aqui trabalhando no nosso dia de ação social. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor. E Deus possa abençoar os irmãos. Parabéns, foi um dia muito especial. A gente não pode dizer que a chuva atrapalhou, porque chuva não atrapalha ninguém, chuva é bênção de Deus, né? Mas assim, foi um dia muito especial. Parabéns, irmãos, obrigado. À noite a gente agradece de maneira melhor, mas obrigado a cada irmão que trabalhou ontem, nosso dia de ação social. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Esse moço aqui trabalhou ontem cortando o cabelo. Ó. Você cortou quantos cabelos ontem? 5? 5 dúzias. Hã? Está sem perna? Ficou o dia inteiro em pé cortando o cabelo. Glória a Deus. Amém. E ele falou assim: pastor, o senhor passou ontem para cortar o cabelo? Eu tenho o que para cortar aqui, rapaz? Não tem nada para cortar aqui. Vamos à leitura do texto, meus amados. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu vou repetir o último versículo. Ou seja, o versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho muita alegria. Quando eu olho para esse texto, ainda mais nos dias de hoje, dia de pai, dos pais, e vejo a voz de Deus aqui no versículo 17, finalizando um momento da vida de Jesus e dando início a outro. A palavra que me vem à mente é a palavra agradar. Essa palavra agradar, ela é muito forte.
que vem de agradável, que vem do dar, agradar. Essa palavra ela é forte e linda. E assim, como eu disse, todos nós aqui nessa manhã somos filhos de Deus. E a pergunta que não quer calar é: como filho de Deus, você tem agradado seu pai? Porque nós, assim, falando como pai, evidentemente, o pai não espera muita coisa dos filhos, porque a função do pai não é receber, a função do pai é dar. O pai não espera receber, o pai espera dar. Porque amar não é esperar receber. Amar é sempre dar. Diga comigo, o verbo, agora para todo mundo, não é só para os pais. Diga, o verbo preferido de Deus o Pai é dar. Quer a prova? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dar é o verbo preferido de Deus. Por isso que, quando a gente olha para esse texto, nós estamos vendo o Pai se agradando do Filho. Antes de falar de Jesus, deixa eu falar sobre essa frase do Pai. Eu vou falar primeiro do Pai, depois vou falar do Filho. Nesse texto, de maneira rápida, fique tranquilo, porque eu sei que todo mundo está se preparando para o almoço, né? Eu estou ansioso para almoçar com as minhas filhas, né? Está sendo preparada para mim uma boa carne assada, entendeu? Ainda não tem o sinal aqui, não deu o sinal, mas eu estou assim, esperando por esse momento. Então fique tranquilo, que eu já vou te liberar para você almoçar com seu filho. Falando sobre essa frase, preste atenção nessa frase comigo, olha aí para o texto de novo. E eis que uma voz vinda da onde? Dos céus. Este é meu filho. Interessante que Deus aqui está falando do filho e está usando uma palavra que todo pai precisa dizer para o seu filho: amado, eu te amo. Repare que Jesus está aqui na pessoa do filho, ele está ouvindo o pai dizer: meu filho amado. Se você ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã, você vai perceber que um dos assuntos mais tratados na Bíblia é a paternidade. E nunca se viu na história da humanidade uma carência paterna. A sociedade está carente de paternidade. A paternidade é a segurança de uma família. Claro que tem o papel da mãe, mas hoje a gente está falando do pai, é dia dos pais. A gente precisa, a gente merece também de um dia especial, né? Nunca será como o dia das mães, e a gente não tem ciúme por conta disso, não. Fique tranquilo, as mães aí. O de vocês é mais bonito, deve ser, é mais pomposo, merece. Não entramos em crise por isso. Se algum pai fica em crise porque o dia das mães é mais bonito, meu irmão, não fique em crise não. Fique tranquilo, tá bom? Fique tranquilo. Mas olhando aqui para Jesus, para o pai, quer dizer, dizendo isso para o filho, isso é muito importante. Por quê? Porque se você reparar o texto, Jesus vai enfrentar um momento difícil. É só você olhar na sua Bíblia aí, qual é o próximo acontecimento, qual é o próximo evento.
Qual foi o próximo momento da vida de Jesus? Ele está saindo do batismo. Depois do batismo, ele vai para onde? Pode falar. Ele vai para o deserto. Então, antes de ir para o deserto, ele está ouvindo o pai dizendo o seguinte: meu filho, eu te amo. Quantas vezes você disse isso para o seu filho? Pai, sabendo que o seu filho vai enfrentar situações difíceis lá fora, vai passar por um momento difícil na vida. Olha isso comigo na perspectiva humana. Estamos falando de Deus, o Pai, e do Filho, Jesus, na qualidade de Filho, encarnado. Na perspectiva nossa, natural, pensa comigo nisso. O filho vai enfrentar uma situação difícil na vida, e antes dele sair de casa, o pai está dizendo: você é meu filho amado. Como que o filho vai sair para enfrentar uma luta no dia a dia? Pensa comigo. Forte, seguro, protegido. Esse é o nosso papel de pai. Da segurança, da proteção ao filho. E não tem maior segurança para um filho do que ouvir do seu pai: eu te amo. Amém? Mas tem outra coisa aqui nesse texto que eu quero chamar a sua atenção. Em quem eu tenho muita alegria. Sabe o que é isso? Honra. É o pai honrando o filho. Na nossa sociedade, essa palavra honra, ela não é muito praticada. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade de interesse. E uma sociedade de interesse, as pessoas, elas fazem coisas pelas outras porque elas querem receber em troca. É a sociedade hedonista. E o que é hedonismo? Hedonismo é o meu prazer primeiro, o meu prazer à frente, ou às vezes o meu prazer único. Uma frase que define o que é hedonismo: se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Essa é a nossa sociedade. Ou seja, uma sociedade que não sabe honrar. É a sociedade que só sabe querer em troca. Ela dá para querer algo em troca. Ela não dá para receber. Ou para honrar, perdão. Ela dá para querer receber. E quando eu olho para essa expressão de Deus o Pai dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, é o Deus o Pai dizendo: esse filho meu, esse é meu filho, em quem eu honro. É meu orgulho. Você sabe que na cultura judaica, isso é fundamental. Na cultura judaica, os filhos são honrados sempre. Os filhos são sempre honrados pelos seus pais. Tanto o menino quanto a menina. O menino é honrado pelo seu pai e pela sua mãe. A mãe honra o filho, ensinando ele a ser forte, a ser o homem que zela pelo bem-estar. O pai honra o seu filho, lhe fazendo um homem forte, preparado, guerreiro. Eu gosto de assistir algumas coisas e gosto de coisas antigas. E assim, tem coisas que a gente assiste que não é besteira.
Esse dia eu estava mostrando para a Teia e eu sei que ela nem deu atenção. Mas eu mostrei para ela um desenho animado. E é claro que é um desenho animado antigo, evidentemente. Lá dos anos 70. Dos anos 70, isso aí. O poderoso Mike Thor. É o nome do desenho. Você já assistiu, hein? Pô, ninguém assistiu, só eu. O poderoso Mike Thor. É um jovem que tem uma clava, ele se transforma num guerreiro, ele vai combater o mal, ele tem um dragão, que é o seu companheiro, e tem um garotinho que quer ser o poderoso Mike Thor. Ele monta num passarinho, o passarinho sofre com ele, e o garotinho se acha o tal. Ele se acha assim, o próprio Mike Thor. E eu falei com o Té, olha só, Té, que coisa interessante. Sei que ela não deu atenção nenhuma. Um menininho se vestindo como o herói, do mesmo jeito, com a cravazinha pequenininha, querendo ser como o outro. Falei assim, a gente não faz isso mais, não tem mais esse negócio. O quê? O menino querendo crescer para imitar o pai. Porque para o menino, o pai é o herói. O pai é o mais forte. Então ele quer imitar. Aí você pergunta assim, pastor, qual a melhor maneira de um filho imitar o pai? É claro que é o exemplo. Aliás, exemplo é o ponto máximo de um ensino. Exemplo é o ponto máximo de um ensino. De novo, exemplo é o ponto máximo de um ensino. Mas depois do exemplo, como que você vai ensinar seu filho a crescer sendo um homem honrado, forte, pronto para enfrentar a vida, pronto para enfrentar as dificuldades, pronto para ser realizado? Como? Honrando. Honre seu filho. Dê a ele honra. Isso se faz desde pequeno. Então nós temos aqui o pai que está dizendo para o filho que ele o ama e que está dizendo para o filho, eu tenho um prazer com você. Ele ama e honra. Aí Jesus vai para o deserto depois disso, para enfrentar o deserto. Para eu fechar, deixa eu falar sobre Jesus. E a gente termina. Comecei do pai, agora eu vou falar sobre o filho. O que havia em Jesus, numa perspectiva humana, evidentemente, em torno dele, nesse momento, que o fez ser, ou que o fez chamar a atenção do Pai? Nesse momento aqui, o que fez com que o pai olhasse para o filho e falasse o que ele falou? Pensa comigo nisso. É claro que em tudo Jesus agradou o Pai, mas eu estou fazendo com você um corte, só o texto, só o corte aqui do texto. O que havia em Jesus e em torno dele, nesse momento aqui, que fez com que o pai olhasse para ele e dissesse, meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Pense comigo agora aqui, rapidamente, por favor, rapidamente. O que tinha em Jesus, em torno dele, nesse momento, que fez com que Deus do céu dissesse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria? Primeiro, comportamento de Jesus. Está no versículo 13. E no versículo 14. Comportamento de Jesus. Olha o comportamento de Jesus aqui no versículo 13 e no versículo 14. Não precisamos ler, já lemos. Jesus está saindo da Galileia
indo para o Rio Jordão? Com que propósito? Para ser batizado. Como que a gente entende que isso aqui é uma questão comportamental de um filho? É simples. É alguém que está se submetendo a um processo. É alguém que não está fugindo do processo. É alguém que está em obediência a um processo. Isso é questão comportamental. Jesus precisava ser batizado? Não. Por que Jesus não precisava ser batizado? Porque não havia em Jesus pecado. E você sabe muito bem que o batismo é símbolo de sepultamento da velha natureza para o ressurgimento de uma nova natureza. Morre a natureza pecaminosa, ressuscita em Cristo a nova criatura. Jesus não tinha pecado. Ele não precisava ser mergulhado. Aí estou sendo batista, né? Mergulhado nas águas. Ele não precisava descer ao Jordão. Você sabe bem que a palavra Jordão significa aquele que desce. Qualquer um que desceu ao Rio Jordão precisava descer. Posso citar o exemplo de Naamã. Naamã desce ao Rio Jordão. Por que Naamã precisava descer ao Jordão? Porque estava cheio de lepra. E lepra é símbolo de pecado. Então, qualquer um que desceu, ou todos que desceram ao Rio Jordão, precisavam descer. Por quê? Porque o homem precisa descer no seu estado. O homem é pecador. Não havia em Jesus pecado para que ele pudesse descer ao Rio Jordão para ser batizado. Mas ele desce. E por que ele desce? Porque ele é um filho obediente. E porque é um filho que obedece, que cumpre processos. Trazendo isso para a nossa realidade. Se você quiser agradar o seu Pai Celestial, seja obediente. Se você quiser agradar seu Pai Celestial, viva os processos. Não fuja dele. Tenha um comportamento de um filho obediente. Tenha um comportamento de um filho que está se submetendo ao processo da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda realidade que está em torno de Jesus aqui nesse texto que eu quero dividir com você. Está no versículo 16. E o versículo 16 vai dizer que o Espírito Santo veio sobre Jesus de uma forma, em forma de pomba. É claro pelo texto que nós lemos, que nós temos aqui a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai fala, o Filho está batizado e o Espírito Santo vem em forma de pomba. E o que está em torno de Jesus aqui, que levou o Pai a se agradar dele, foi a presença do Espírito Santo. Eu vou repetir. O que levou o Pai a se agradar do Filho foi a presença do Espírito Santo. Vou repetir pela terceira vez. O que levou o Pai a se agradar do Filho foi a presença do Espírito Santo. Agora vocês entenderam. É claro, de uma forma bíblica, para o momento, o Espírito Santo estava sobre Jesus. O momento da história, o momento bíblico, o momento da dispensação, o Espírito Santo estava sobre Jesus. E por que em forma de pomba? Vou te falar. A pomba é símbolo de pureza, inocência e mansidão.
pureza, inocência e mansidão. Onde nós encontramos na Bíblia esses princípios? Claro, na Bíblia tem muitas passagens que falam de pureza e inocência e de mansidão. A própria criança representa isso. Mas, ao olhar para essas três palavras, esses três princípios, eu os vejo no fruto do Espírito. Pureza, inocência, mansidão, frutos do Espírito. O Espírito Santo vindo sobre Jesus, nesse momento, indica que ele, Jesus, o Filho, não estava e não estaria sozinho quando tivesse que enfrentar qualquer realidade na vida e no ministério. O que isso tem a nos ensinar como filhos de Deus nessa manhã? Preste atenção, por favor. Perceba que eu estou sendo assim, obediente no que falei. Estou procurando ser sucinto. Mas eu quero que você preste atenção. O que isso tem a ver conosco nessa manhã como filhos? Todos nós. Quer agradar o Pai Celestial? Preste atenção. Se você quiser agradar o Pai Celestial, viva sob a direção do Espírito. Viva sob a égide do Espírito. Viva cheio do Espírito. Viva sobre a dependência do Espírito. Procure ser cheio do Espírito. Que não te falte a direção do Espírito Santo. Que você tenha fruto do Espírito. Se você quiser agradar ao Pai, viva debaixo da unção do Espírito. E para terminar, o que tinha em Jesus aqui de tão especial, em torno dele, que fez com que o Pai olhasse lá do céu, para a terra, e dissesse: esse é meu filho amado em quem tenho alegria. Em terceiro e último lugar, havia em Jesus o compromisso de viver um propósito. Havia em Jesus o compromisso de viver um propósito. Pastor, onde está escrito isso? Em que lugar está escrito que, quando o Pai olhou de cima e se agradou de Jesus, o Filho, ele se agradou porque viu no Filho alguém que tinha o compromisso de viver um propósito. Para isso, nós temos que ver todo o contexto. E eu não vou ler o contexto com você. Fique tranquilo. Mas eu quero que você leia comigo lá o capítulo 4, versículo 12. Porque esse é o versículo que vai mais se aproximar dessa verdade. Está escrito assim no versículo 12 do capítulo 4. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. O que diz o versículo 13 do capítulo 3? Jesus veio da Galileia para ser batizado. O que diz o versículo 12 do capítulo 4? Jesus volta para Galileia. Ele sai da Galileia para ir para o Jordão e para o deserto. Ele volta do deserto para a Galileia para começar o seu ministério. Ou seja, ele vai começar a cumprir o seu ministério ou seu
propósito. Pastor, eu ainda não estou convencido, porque não está escrito, que o pai olhou para o filho e se agradou porque ele estava assumindo o compromisso de cumprir um propósito. De fato, não está explícito essa verdade, mas está implícito. Por quê? Porque Deus está olhando para Jesus e dizendo assim para ele: esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, e a minha alegria é saber que ele vai fazer a minha vontade. E qual é a frase que mais Jesus disse quando ele vai falar da missão? Eu não vim fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Quer agradar a Deus o Pai, meu querido filho, minha querida filha? Quer agradar mesmo? Assuma o compromisso de cumprir com sua missão, o seu propósito. Vou repetir. Você quer agradar o Pai Celestial? Assuma o seu compromisso de cumprir a sua missão e viver o seu propósito. Falando para um pai. Quantos pais nunca deram uma tarefa para um filho? E quantos pais não, ao vir a tarefa sendo cumprida, não se alegrou? Você já experimentou pedir para o seu filho lavar o carro? E o filho, depois que termina de lavar o carro: papai, lavei o carro. Claro que o filho não pode ser interesseiro, né? Mas já experimentou olhar no rosto do seu filho e dizer assim, e ver o seu filho: papai, acabei a tarefa. O pai aqui está olhando para o filho, e antes da tarefa ser iniciada, ele já está se agradando. Por quê? Porque ele sabia que o filho ia cumprir a tarefa. Ele sabia que o filho ia chegar até o fim na cruz e dizer: está consumado, pai. Está consumado. Cumpri a minha missão. Sabe qual é o problema? Um dos problemas da igreja moderna é que os filhos não assumem mais os compromissos que o Pai Celestial dá para realizar. Um dos nossos maiores problemas é que nós somos filhos interesseiros. A gente só sabe pedir, pedir, pedir e pedir. Nós não somos filhos que assumimos o nosso compromisso de cumprir com a nossa tarefa. Nós somos filhos interesseiros. Como Deus é Pai, muitas vezes Ele dá. Mas você não pode esquecer que Deus tem 3 respostas: sim, não e espera. E se você foi muito bem educado, que eu sei que você foi muito bem educado, como eu fui, eu recebi na minha vida muito mais não do que sim. Mas preste atenção no que eu vou te falar aqui, para fechar esse ponto e fechar a mensagem. Agrade o seu pai. E agrade o seu pai cumprindo a sua tarefa. Você não foi chamado para ficar trancado em 4 paredes. As paredes servem para ter os nossos momentos a sós com Ele. Mas não se esqueça que em qualquer ambiente existem janelas e portas. Portas servem para a gente entrar e para a gente sair. A gente entra para ter intimidade e a gente sai para cumprir a tarefa. Quer agradar seu pai, meu irmão? Cumpra a sua tarefa. Quer agradar seu Pai Celestial? Cumpre a sua tarefa. Recapitulando: comportamento de Jesus, presença do Espírito e o cumprimento da missão. Por isso que o Pai olhou do céu e disse: esse é meu filho amado e quem tem alegria. Olha o comportamento, olha a presença do Espírito, olha o propósito que ele vai cumprir. Que Deus te abençoe nesta manhã, filho de Deus, o Pai Celestial. Para eu terminar, eu quero te alegrar.
eu quero te alegrar como filho. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica que somos filhos de Deus. Em 2013, eu fiz uma leitura devocional dos evangelhos. E talvez tenha sido a melhor leitura devocional da minha vida. Já contei isso e vou dizer de novo, para terminar a mensagem. Todas as vezes que eu vou ler a Bíblia toda, eu compro uma Bíblia nova, como essa. E é lógico, é óbvio, que tem que ser letra gigante. Eu acho que foi as duas anteriores a essa. Peguei a Bíblia, tirei do plástico, botei em cima da mesa e orei. Falei, Senhor, eu vou começar lendo os evangelhos. Eu quero te pedir uma coisa. Que o Senhor me revele, que me mostre, que me ilumine coisas novas sobre Jesus. Vou começar lendo Mateus, vou passar por Marcos, por Lucas e por João. Eu peço ao Senhor que me mostre coisas novas sobre Jesus. Oração simples, muito simples. Comecei a ler os evangelhos. E como o Espírito Santo me falou nesse tempo. E uma das coisas que o Espírito Santo me fez enxergar foi o seguinte: tudo aquilo que Jesus foi no ser, no fazer e no deixar, isso também é para mim. O que ele foi no ser, no fazer e no deixar, é também para mim. Por quê? Porque eu sou extensão dele. E com você, eu sou o corpo dele. Sozinho eu não sou, porque não existe igreja sozinho. Você sozinho não é igreja. Você só é igreja porque você é corpo. Sozinho você não é igreja. Mas comigo e eu com você somos igreja. Então eu mergulhei e descobri que, como igreja, claro que com você, eu posso ser como Jesus, fazer como Jesus e chegar como Jesus. O que isso tem a ver com a mensagem? Vou dizer para você agora. Se eu posso ser como Jesus, fazer como Jesus e chegar como Jesus, significa dizer que eu também, como Jesus, eu posso ouvir e ouço, e você também pode ouvir, e você ouve o Pai Celestial olhando para mim, olhando para você e dizendo: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho muita alegria. Essa frase não é somente para Jesus, é para mim e para você. Essa expressão celestial não é somente para mim e para você. Os céus não abriram somente para Jesus. Os céus se abrem para os filhos de Deus. E os filhos de Deus que estão aqui nesta manhã, filhos que têm um comportamento santo, filhos que são cheios do Espírito, filhos que fazem a vontade dEle, os filhos todos os dias podem ouvir dos céus o Pai dizendo: este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer e muita alegria. Esta é a frase para você, filho, nesta manhã. Você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer e muita alegria. Os filhos de Deus, o Pai, por favor, coloque-se em pé. Erga uma de suas mãos aos céus e vamos orar. Pai, nosso que está no mais alto dos céus, santificado é o teu santo nome. Seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade entre nós na terra como ela é no céu. Obrigado pelo pão de cada dia, mas sobretudo obrigado pelo pão vivo que desceu do céu, teu filho amado. Pai,
nos cobre nesta manhã como filhos, nos ajuda a enfrentar os nossos desertos, as nossas dificuldades, nos leva para a realidade da vida debaixo da tua mão poderosa. Obrigado por ser nosso Pai. E como filhos do Senhor, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor. Obrigado, Pai, porque por meio de Cristo Jesus, fomos teus filhos. E obrigado por nos amar. E obrigado por se alegrar conosco. Assim nós agradecidos somos ao Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um bom dia, um bom almoço. Até logo mais. Vão na paz de Jesus.